Oi, pessoal. Aqui é Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma brasileira e psicóloga morando no Japão. E hoje a minha dica no começo do vídeo é sobre uma clínica de endocrinologia. Eu acho que é muito bom você conhecer. Se chama Ringo. E ela tem uma estrutura muito boa. E você pode, além das consultas, realizar, fazer seus exames, colocar em dia seus exames de sangue, verificar sua pressão, exames de ultrassom, acho super importante. Logo atrás da clínica, como geralmente é aqui no Japão, tem a farmácia, então o médico pode te passar remédios para diminuir, sei lá, sua pressão, o seu colesterol, e logo atrás já é a farmácia, então é muito cômodo, é muito tranquilo para você. Acho que vale a pena investigar as questões da saúde, não ficar preso só ao Kenko Shindan. E lembrando que essa clínica fica em Sesaki, em Gunma. Às vezes você tem uma condição física, uma alteração orgânica e que te traz sintomas. Então, por exemplo, o hipertiroidismo, que você tem um metabolismo mais acelerado, hiper. Então você pode ter sintomas de insônia, de estresse, às vezes tá suando muito, então tem muita coisa que acontece que às vezes você acha que essa irritabilidade, essa insônia, tudo isso é uma questão emocional, mental, mas pode ser também um reflexo de uma alteração orgânica, O hipotiroidismo já é o contrário, ele pode trazer sintomas depressivos. Já é uma condição marcada pela desaceleração, pela lentidão. Então dá essa sensação às vezes de um cansaço muito maior do que o normal, um cansaço excessivo, falhas na memória, tem uma lentidão, então a pessoa se sente muito fraca, às vezes sem energia para nada. Por isso é importante investigar a sua condição física, orgânica, para ter uma noção tanto de onde começou, quando começou isso, os sintomas que você apresenta, que você traz numa sessão de terapia, por exemplo, quanto para a gente saber localizar que tem também algo importante que está acontecendo com você para além dos fatos da vida cotidiana, que tem algo a mais aí, que é uma questão orgânica. Corpo e mente se comunicam, o tempo todo, gente, não existe sem o outro. Então volte o seu olhar sempre para você como um todo, não só a mente, mas também investigar como anda o seu organismo, o seu corpo. Então essa foi a minha dica, que ficou bem longa, do começo do vídeo, sobre você investigar como anda a sua saúde, a sua parte orgânica, o teu funcionamento, do teu organismo, o teu metabolismo, enfim, as tuas glândulas. Às vezes alterações podem provocar sintomas psicológicos. No vídeo de hoje eu quero falar com você que está pensando em desistir, em ir embora, mas você acabou de chegar. O que está acontecendo, assim, bem frequente, isso é bem comum. A pessoa tem um choque cultural, um impacto muito grande, por conta da intensidade aqui no trabalho. Isso é para quem vem trabalhar em fábrica, para a pessoa que vem ser um operário ou uma operária e tem aquele choque e começa a passar aquele momento que eu falo que é o mais sombrio, aquela época que você chora, que você fica muito sensível, muito abalado, que você quer desistir, largar tudo e voltar imediatamente para sua terra natal. Mas eu venho aqui conversar com você para que, antes de você tomar uma decisão definitiva, vou voltar, pense um pouco antes de desistir, persistir, tentar enfrentar este desafio. Lembrando de uma frase que foi atribuída ao Freud, mas eu tenho um professor que ele disse que nunca viu na obra do Freud esta frase, porém ficou popularmente conhecida como a do Freud, que diz assim: um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Antes de vir para o Japão, eu passei por uma experiência de trabalho numa agência que a minha responsabilidade era preparar a documentação de quem vinha
morar no Japão, né? De quem estava tirando a elegibilidade, o visto, né? Como fazer esse processo, e é um processo longo, né? Não é uma coisa simples e fácil, você não consegue vir para o Japão em um mês, para quem vem assim para trabalhar, né? Tem todo um processo, juntar fotos, né? Fotos da família, a árvore genealógica da família, que você tem que provar onde essa história começou, né? Do Brasil-Japão, que você precisa de um documento que se chama Koseki, que é como se fosse uma certidão de toda a história da família, a árvore genealógica da família. Então tem os casamentos, tem os óbitos, tem tudo que aconteceu aqui no Japão, até nascer alguém que foi para o Brasil, né, que imigrou. Então, você sabe que não é uma coisa simples para você chegar até aqui. Então, você passou por momentos muito difíceis e com certeza, às vezes tinha pessoas, né, que tinha que ir até lá para assinar, que é muito chato isso, né? A pessoa às vezes tinha que vir de outra cidade ou um bairro distante. Nem sempre dá para resolver tudo pelos correios, né? Tinha que ir em despachante, fazer muitas coisas, né? Então é um processo chato e depois você tem que ficar esperando aquela expectativa. Será que vai sair a minha elegibilidade, né? E quando saiu, puxa, agora será que vai sair o visto? Porque pode ser negado, né? Já aconteceram assim várias vezes de pessoas que a elegibilidade às vezes sai, mas o visto não. Algo que também não é muito comum, porque quando sai a elegibilidade, geralmente sai o visto. Mas aconteceu sim de ter casos que na hora do visto não passou. Então imagine você nesse momento, quando você tem a notícia que, olha, saiu a sua elegibilidade, é como se fosse 80%, né? Certeza que você vai para o Japão. Aí saiu o visto, né? Olha, manda fulano vir aqui buscar e tal, saiu o visto dele, da esposa. Muita gente às vezes ia sozinho, né? Vinha sozinho para o Japão. Primeiro, porque não tem o Roshonin, né? Não tem um garantidor, né? Alguém que vai prestar esse serviço de, né, fornecer endereço, garantias da parte bancária, um monte de coisa que precisa ter, burocráticos, assim. Então, cada caso que eu pegava ali, que eu estava montando, tirar a documentação da pessoa, para mim era, não é, o meu olhar psi, como se fosse um caso clínico. Então eram várias histórias, eram várias famílias, e tudo aquilo mexia comigo. Eu já tinha, né, na minha cabeça, era certeza que quando eu viesse morar aqui, que eu ia atender essas pessoas, que eu ia tentar prestar um cuidado, um trabalho para essas pessoas, porque elas viveriam, né, iriam vivenciar momentos difíceis. Então, assim, muita gente que já era segunda, terceira vez de Japão, né, cada um com a sua história. Né? Tem gente que estava indo pela primeira vez, tinha gente que não era descendente, mas casou com um descendente, tinha gente que não tinha ninguém, né, só tinha uma pessoa aqui, né, a família toda. Os pais faleceram, não tinha ninguém, mas tinha um tio aqui. Então tem histórias difíceis, né, de recomeços. Tem muita carga emocional em jogo, né, envolvida. Então você vai estar mais vulnerável, você vai estar, né, tocando em sentimentos difíceis no seu dia a dia. Sem contar que tem muita gente, né, assim como eu, que vendeu tudo, que se desfez dos móveis, das coisas todas, assim, né? Não tinha nada, morava de aluguel, ok, mas mesmo assim você tem sua casa montada e você desfaz tudo. Eu trabalhei bastante tempo na fábrica para trazer pelo menos a metade, né? Um pedacinho da minha biblioteca. Então eu trazia as caixas, trazia todo mês uma caixa com alguns livros, todo mês, todo mês. Eu tinha que fazer, para mim era essencial, era um dos meus motivos que me deixava ali firme, né, na fábrica, era lembrar daquilo que eu tinha que trazer, porque eu tinha isso como propósito, o meu trabalho, que eu não iria desistir. Então eu vou trazer meus livros, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar a minha realidade, vou tentar transformar a minha realidade, fazer alguma coisa em relação ao futuro, né, em relação não naquele meu momento do aqui e agora, né, de todos os dias, no Mukai, de repente ter algumas questões a serem trabalhadas, mas pensando no que eu queria
para o outro ano ou para o próximo semestre. Então você precisa focar, direcionar, né, o seu pensamento, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua energia. Ela precisa ter uma direção, um sentido, e você vai construindo isso no seu dia a dia. Mas com toda certeza não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. No dia a dia, só quem sabe é quem já esteve lá, né, trabalhando em chão de fábrica. Só quem esteve ali que sabe como é difícil. Tem até uma frase, né, do Hermann Hesse que ele fala: ninguém pode ver nem compreender nos outros o que ele próprio não tiver vivido. Então, para você chegar aqui, você passou por um grande processo, né? Um longo processo. Provar a árvore genealógica da tua família, né? Já que você tem que ser descendente ou cônjuge descendente, para ter esse visto de trabalho, geralmente, a não ser que seja aquele visto de expatriado, enfim. Mas teve todo um processo para você chegar aqui. Você lutou muito para chegar aqui. Então, não desista com essas suas primeiras impressões, com essas suas primeiras experiências negativas, cansativas, né, que estão aí te colocando à prova, né, te testando, às vezes no ambiente de trabalho. Porque ali tem panelinha, ninguém fala comigo. Tem esse sentimento, às vezes, de se sentir sozinho, excluído. Então, seja forte, persista, né? Ignore essa parte, essa adversidade, e lembre-se dos seus motivos, de quando você começou lá atrás, né, com essa ideia, quando você começou a tirar a sua documentação, os seus objetivos, os seus sonhos, né? O que realmente te colocou neste movimento, né? Nesta direção de atravessar. Você fez um atravessamento, você atravessou. Eu até brinco que foi um universo, porque demora tanto para a gente chegar aqui, né? São 30 e poucas horas, 37, 36, depende, né, do seu tempo de conexão no outro país, porque você tem que parar no meio do caminho para depois você continuar. Então você atravessou um universo, você não atravessou só mares, né, oceanos e terras, você cruzou até mesmo o universo interno, porque você agora se sente realmente conhecendo muitas partes suas que você desconhecia. Então você está num processo de atravessamento, e muitas vezes também, infelizmente, acontece da pessoa, ela mal chegou e já tem que ir trabalhar, né, na fábrica. Então você pode estar também com sintomas de jet lag. Você está com muitas alterações, o teu organismo está se acostumando, né? O teu relógio biológico agora é outro, e isso leva um tempo. Isso também causa muita irritabilidade, não só sonolência, cansaço, enjoo, mas você pode estar também, né, com a sua paciência esgotada por conta também do jet lag. Então, eu falo para você persistir, não desistir, né? Tentar, lutar antes de você tomar uma decisão definitiva. Né? Pense, lembre do porquê, dos seus motivos, o que te motivou a fazer isso, essa escolha. Para depois, sim, se você tentou e realmente, olha, não me acostumei, não deu certo, fiquei 6 meses, fiquei 1 ano, aí você pode falar com propriedade que realmente pelo menos você tentou. Porque muitas vezes esse movimento de não tentar, já desistir logo de cara e já vou voltar, é também uma autossabotagem. Às vezes você já fez isso antes, você já cortou suas oportunidades, né? Você já bloqueou seus caminhos uma outra vez. Então pense bem, né? Reflita, não tome decisões assim, precipitadas. Primeiro, experimente, deixe acontecer a sua experiência. Essa é a sua vivência, é a sua experiência inicial. Então dê tempo ao tempo. Tudo pode ficar melhor se você encontrar um sentido, um significado para o que você está passando, né? Para as suas experiências. E esse sentido é você que constrói, né? Porque parte do seu desejo, dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, enfim, o nome que você quiser dar para isso, mas você está aqui construindo alguma coisa. Então construa um sentido para esse seu sofrimento inicial. Tem um porquê,
eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso me dar uma chance, eu preciso acreditar na minha capacidade de superação, estimular esses pensamentos dentro de você. Eu preciso, né, me dar um crédito, me dar uma chance. Eu não posso me auto-sabotar outra vez, né? Eu preciso explorar mais, conhecer mais, né? Você não precisa ficar preso em uma empreiteira, por exemplo. Tem gente que chega aqui com uma empreiteira, as pessoas vão querer, né, me matar depois disso. Mas às vezes você ficou, sei lá, você teve experiências ruins, difíceis. Eu até falo, olha gente, não confie, né, nessas empresas que você não pode ver o serviço antes. Muitas vezes tem gente que não viu como é o trabalho. O mais legal, a pessoa, né, empreiteira honesta, eles te levam. Você vê os lugares, os setores que existem. Quando eu fui trabalhar na solda, antes era para eu ficar na tintura, né, pintando peças, autopeças. Eu falei, eu não gosto nessa parte da tintura, eu vou passar mal. Eu tenho muito enjoo, problema com cheiro. Vai ser complicado para mim, eu sei dos meus limites. E quando eu vi o fogo, eu não tenho medo, eu vou lá. Então, assim, todo mundo, né? Muita gente, não quero mexer ali e tal, tenho medo. Eu falei, não, só é difícil porque, né? É quente, né? Complicado. Mas eu pensei, não, aquilo ali eu consigo fazer. Então, tem essa questão também de você ter oportunidades de escolha, de você conhecer e explorar lugares, né, empresas, fábricas, empreiteiras, para quem começa assim, esse é o seu começo. Depois, mais para frente, né, daqui 1 ano, 2 anos, não sei, você vai pesquisando, ampliando os seus conhecimentos, você pode trabalhar no comércio, você pode abrir seu negócio, né? A sua história, ela está começando na fábrica. E você pode também virar chaim da fábrica, você pode ser contratado, né, e trabalhar num perfil, assim, num setor, num cargo um pouco mais tranquilo. Então a gente vê que tem evoluções, mas o começo é realmente desafiador, né? O começo não é simples, tem muita gente que quer desistir na primeira semana, sim. Mas pense naquilo que te trouxe aqui e não deixe de acreditar na sua força interna, na sua capacidade, né, na sua resiliência, na sua capacidade de transformar a sua realidade, o seu futuro, a sua vida, no teu potencial, que você está vivo e você é um ser pulsante, você é uma pessoa que está com energia circulando na tua mente, no teu corpo, você tem tudo para dar certo. E escolha os ambientes, né, que você quer deixar os seus pensamentos fluírem, porque se você escolher um ambiente, digamos, que alguém plantou aí, no sentido destrutivo, né, no sentido invejoso, no sentido que é te colocar para baixo, né, que ninguém quer ir para o fundo do poço sozinho, as pessoas puxam as outras, então tenha cuidado. Às vezes você escuta gente que fala que você foi para o Japão para se acabar, para ser um operário, que você não vai ser ninguém, não tem chance de nada, você está aí se destruindo, né? Não reduza, essa é uma visão reducionista. O Japão não é só fábrica, e a fábrica não tem só serviço ruim, só serviço pesado. Sim, tem muitos serviços, né, trabalhos difíceis, porém existem setores mais leves, existem setores mais tranquilos, existem pessoas que elas saem das empreiteiras e tornam-se chaim, né, contratados e têm mais vantagens. Inclusive aqueles feriados que muitas vezes só quem trabalha em escritório, né, ou em outras empresas de maneira geral, que é aqueles dias vermelhos, né, os feriados daqui. E às vezes, como isso na fábrica não vale, né, não significa que vai ser o nosso feriado para quem estiver na fábrica, mas tem algumas vantagens para quem vira chaim, por exemplo. E tem outras pessoas que começaram assim, né, foi o primeiro passo, foi a fábrica, e depois foram estudar, começaram a estudar Nihongo, e então migraram, né, foram trabalhar no comércio. Tem gente que trabalha de tradutor, né, nas clínicas, hospitais, escolas, ou até mesmo como um tradutor particular. Tem pessoas que abriram mercado, restaurante, né, o próprio negócio que vende biscoitos, que vende bolo. Enfim, não é
é uma questão que você veio para cá e você só tem uma única opção. As suas oportunidades, elas são muito grandes, então não dá para a gente generalizar numa única visão. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Não desistir sem persistir, né? Não desistir sem tentar, né? Ou até mesmo se fosse uma coisa motivacional, assim, naquele filme antigo, nossa, muito antigo, acho que era Desistir Nunca, Retroceder Jamais, do Van Damme, gente, nossa, é que eu gosto dessas coisas antigas, então é isso, né? Não desista sem tentar. Depois que você tentou, que você insistiu, que você explorou o que você podia, né? Que você conheceu vários lugares, várias empreiteiras ou vários setores dentro da fábrica, né? Que você realmente tentou, tipo, não, eu dei o melhor de mim, eu fiz o que foi possível, né? Dentro da minha realidade. E se ainda assim você não acostumou, você não gostou, você não conseguiu, não há problema nenhum em desistir, né, em soltar, deixar de se machucar, em voltar para sua terra natal e você se sentir aliviado, você se sentir bem. O importante é que você se sinta bem com a sua decisão e que você não tome uma decisão precipitada, né, que você primeiro experimente essas experiências, para depois você conseguir dizer, né, com mais propriedade que você de fato viveu, que você tentou, que você esteve ali e que você enfrentou os seus medos, né? Que você se deu essa chance, que você não se auto-sabotou. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você curta, comente, compartilhe, que você se inscreva no canal e até a próxima caminhada. Muito obrigada por assistir.